Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série Apocalipse, revelando a profecia. O tema de hoje é o tema número 2, Apocalipse capítulo número 2. A igreja de Éfeso, versículos do 1 ao 7. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse sábado do Senhor que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para pregar essas mensagens da tua palavra para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Vamos falar sobre a igreja de Éfeso, primeira igreja do Apocalipse. Vamos falar de Apocalipse, capítulo número 2, as 7 cartas de Jesus. As 7 igrejas que foram descritas, que eram da Ásia Menor, que hoje é Turquia. Turquia fica ali fazendo fronteira com a Ásia, com ali o começo da Ásia, com a Indonésia, com Filipinas, e por isso que significa Ásia Menor. E essas 7 igrejas, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E nosso Senhor Jesus Cristo no meio dos castiçais, que significa as 7 igrejas. Esses 7 castiçais é do primeiro capítulo de Apocalipse, que ele revela, para o servo João, que os 7 castiçais são as 7 igrejas e as 7 estrelas na mão são os 7 anjos das igrejas. E 7 cartas que João mandou para as igrejas da Ásia Menor. As 7 cartas de Jesus. A primeira, conheça as tuas obras. Em todas as igrejas, ele fala isso. Conheça as tuas obras. E Jesus conhece todas as nossas obras. Conhece de todo ser humano. Ele conhece o coração de todo mundo. Por isso que você se tentar enganar pensando que ele não está vendo, você está se enganando a si mesmo, porque ele está vendo e não tem como enganar. E também o tema número 2 é ao que vencer. Todas as igrejas têm essa promessa, ao que vencer. Isso está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Exatamente, escrito por Paulo para a igreja de Filipos. Todos nós possamos todas as coisas naquele que nos fortalece. Como se diz, temos um Deus que nos está vendo, que está regendo por todos nós. E o número 3, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todas as igrejas têm esse tema. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a igreja de Éfeso está localizada ali na Turquia, na Ásia Menor. E Jesus é o nosso leão de Judá. Além de ser o nosso Cordeiro de Deus, ele é o leão de Judá. E tem a igreja de Esmirna. A
igreja de Esmirna que, por perseguições que Jesus sofreu quando estava aqui na terra, né, pelos fariseus e pela rapaziada do Sinédrio, né, pelos sacerdotes, que confrontava Jesus, anos depois, né, ainda no primeiro século, a igreja sofreu perseguições, principalmente do imperador Diocleciano, que perseguiu os cristãos. Foi a igreja de Éfeso e também pegou ali no começo da igreja de Esmirna. Foi até o final, né, da igreja de Esmirna, o começo da igreja de Esmirna e depois, no final ali, perseguições a todo vapor. E a carta da igreja de Esmirna diz assim, que eu vou trazer semana que vem, mas já estou dando um paralelismo para vocês sobre o que ele disse na carta de Esmirna. E ao anjo da igreja de Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu tá rico. E a blasfêmias dos que dizem judeus e não o são. Nada temas das coisas que hás de padecer. Se fiel até a morte e padecer. Se fiel até a morte e dar-te-ei coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer não receberá o dano da segunda morte. Quem permanecer ali fiel e ser um mártir e morrer por Cristo, não vai receber a segunda morte, que a segunda morte é dos ímpios. 6 aspectos principais notados em cada carta. O primeiro, o significado e a importância do nome. Quer dizer, que todos ali está falando, a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E a segunda, as características da cidade. Além de estar falando o nome da igreja, né, que é em Éfeso, a cidade mostrada, né, que os monumentos, aonde que as pessoas ali frequentavam, entravam na igreja, frequentavam a igreja, e qual era a genealogia, a geografia desse local. O terceiro, o elogio, que Jesus criticava, né, mas também elogiava uma parte da igreja. O 4, a reimpressão em 5 das cartas. Só não tem na igreja de Éfeso, na igreja de Esmirna, desculpe, na igreja de Esmirna e de Filadélfia, que não tem a repreensão. De Esmirna e em Filadélfia. Nas outras 5, que é Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Laodiceia, tem repreensões. Número 5, o concílio. Tem também um conselho para essa igreja, que para se arrepender. E o 6, a promessa ao vencedor. Quer dizer, que quem perseverar vai ganhar a coroa da vida, né, como se diz, vai ganhar o reino dos céus. Vamos ao versículo 1 do capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio das 7 candeeiros de ouro. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Exatamente, ao começo do chamado para a igreja de Éfeso. E os candeeiros são as 7 igrejas, e as estrelas são os 7 anjos. Está falando aí ao anjo da igreja em Éfeso, quer dizer, angelos em grego, que significa mensageiro. Isso, mensageiro, que leva a mensagem à igreja. Está aí, ó.
o mensageiro. Marcos capítulo 1, verso 2. Conforme está escrito na profecia de Isaías, eis que envio ante tua face o meu mensageiro, que há de preparar o teu caminho. Lucas capítulo 7, verso 24. E tendo-se retirado os mensageiros de João, Jesus começou a dizer às multidões a respeito de João, que saístes a ver no deserto, em caniço agitado pelo vento. Lucas capítulo 9, verso 52. Acho que é 32. 32. Enviou, pois, mensageiros adiante de si. Indo eles entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. E aqui no Apocalipse capítulo 1, verso 20, explica: as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. E tem a igreja, que naquela época já tinha repreensões. Imagine no tempo de hoje, que tem aqueles que leem a Bíblia e pregam a verdade, e tem muitos que pregam prosperidade, dinheiro. Quer dizer, não usam a Bíblia e nem leem o que Jesus disse sobre o dinheiro. Disse sobre prosperidade. A Bíblia fica guardada lá do lado deles e eles nem querem saber. Se naquele tempo, no primeiro século, teve repreensões, e durante os séculos teve as repreensões, imagine hoje, se não tem muitas repreensões. Candeeiro de ouro, que também o sumo sacerdote, que na época de Moisés era o seu irmão Arão, ele que acendia todos os 7 candeeiros que tinha nessa plataforma. E os candeeiros acendidos faziam a oferta no lugar santo. E só entrava no lugar santíssimo, tinha ali a cortina separando do lugar santo para o santíssimo, e fazia a oferta dos pecados de todo o povo ali no lugar santo, e uma vez por ano, no 10º dia do 7º mês, que era a festa solene, ele entrava no lugar santíssimo e tinha que entrar descalço, porque estava na presença de Deus, a presença do Senhor. Em toda a oferta, ele acendia os candeeiros. E hoje quem é o nosso sumo sacerdote? É o nosso Senhor Jesus Cristo, que está intercedendo por todos nós. Hoje não precisa mais da oferta de matar cordeiro. Hoje a nossa oferta é ajoelhar no chão e pedir perdão e renovar a nossa santidade. E Éfeso significa, a igreja de Éfeso significa desejável. A tabelinha aqui da igreja, a tabelinha da igreja de Éfeso. Igrejas, Éfeso, desejável. Como Jesus se apresenta, aquele que tem na sua mão as 7 estrelas, e o período foi do ano 31 ao ano 100 depois de Cristo. Vou falar ainda sobre exportações e promessas do vencedor. E foi tudo escrito nas cartas que anos mais tarde os discípulos
Mais tarde não, desculpe, os discípulos no Atos dos Apóstolos, né, foram os mensageiros, levaram adiante e pregaram a todos. E o servo João, que escreveu todo o Apocalipse, né, que foi revelado por Deus, estava aí já velho, ali no finalzinho da igreja de Éfeso, que foi ali no ano 95, 96 da nossa era. E ele viveu até há 100 anos, até o ano 100 mesmo, que terminou o período da igreja de Éfeso e começou a igreja de Esmirna. E as características de Éfeso. Aí está o monumento, aonde as pessoas chegavam até a igreja e contemplavam a beleza da época, que também era dominado por romanos, a igreja de Éfeso. Está aí, ó, olha que vista. Agora está em ruínas, mas imagine a beleza que era, a beleza que era em vista assim, né? Que as pessoas chegavam até esse local e frequentavam a igreja de Éfeso. E era uma cidade mutável, porque com os terremotos que acontecia naquela cidade, né, acontecia diretamente e por isso construía novas construções. E assim ia, a cada terremoto, novas construções. E a rua, né, que as pessoas chegavam até esta igreja. E essa era a entrada. Entrada era a porta de entrada da igreja. E nessa igreja também eles adoravam a deusa Artemis, que tinha gente lá dentro, como tem hoje no período das igrejas de hoje, evangélicas, presbiterianas, Testemunha de Jeová, que ninguém vê, ninguém sabe, mas tem tem aqueles que escondem, mas adoram imagens, adoram deuses pagãos. Então, quer dizer, eu aplico para o tempo de Ezequiel, capítulo 8, capítulo 9, que o povo pensava que os líderes sacerdotes adoravam a Deus no templo de Salomão, eles adoravam a falsas imagens, idolatravam Deus, uma deusa cabeça de bode, a deusa cabeça de rã, Bafomede não, que no tempo de Elias lá eles adoravam lá, esqueci o nome, mas é tipo assim, hoje Bafomede não é diferente. E Ezequiel, tendo a visão que Jesus deu para ele rasgou suas vestes e chorou muito por ver aquilo, as pessoas se perdendo. Por que que Judá foi invadido pelos babilônicos? O motivo. Jesus mostrou o motivo para Ezequiel. Está aí, ó, a deusa Artemis, que era adorado pelos éfesos. E Paulo frequentou o período dessas igrejas. Não só de Filipos, de Colossos, né? A igreja de Colossos, a igreja de Coríntios, né? Os romanos. Éfeso também foi de Paulo. Eu vou fazer aqui sobre a história de Paulo em Éfeso. Vou mostrar para vocês cada
cada caminho que ele fez aqui no período nessa igreja. Vou fazer um especial sobre isso. Está aí as ruínas da igreja de Éfeso, que hoje está em ruínas, né? Mesmo assim ainda é uma beleza. Mesmo assim ainda é uma beleza templária, como se diz. Mas já não existe mais. Imagens de Artemis, ou significa Diana, deusa de Éfeso. Artemis era o seu nome romano e Diana o nome grego, deusa da caça, da vida selvagem, da abundância e da fertilidade. Quer dizer, é adoração de imagens, uma deusa pagã, que é obra de Satanás. E tinha lá pessoas lá dentro da igreja que adoravam essa imagem. Atos, capítulo 19, versos 23 a 41. Abra vocês em Atos, capítulo 19, verso 23 a 41. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ouvires chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, que dava muito lucro aos artífices, convocando-o juntamente com os outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. E estás vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há um perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa, Diana, ser estimado em nada, a ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Quer dizer, você vê que ele acusou Paulo e que Paulo era errado. Quer dizer, Paulo estava dando um alerta para o povo de Éfeso e ele ainda saiu como errado. Isso estava sendo uma obra de Satanás e o povo estava dando crédito a Satanás. Continua. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: Grande é a Diana dos Éfesos! Foi a cidade tomada de confusão e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as iarcas que eram amigos de Paulo mandaram rogar-lhe que não arriscassem indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíram em confusão. E na sua mão parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: Grande é a Diana dos Éfesos! O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores, Éfesos, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrilégios, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o tanto acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procúsules que se acusem uns aos outros,
Mas se de alguma outra coisa pleitear, será decidido em assembleia regular, porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Quer dizer, olha só a confusão que teve de Paulo com os Éfesos, porque adoravam a deusa Diana. E tinha aí o templo de Diana em Éfeso. E significa, pelas coisas mundanas, as 7 maravilhas do mundo antigo. Quer dizer, maravilhas do quê? De deuses pagãos? Mas o mundo prega isso. Templo de Diana em Éfeso. E Paulo teve muito trabalho. Éfeso, uma igreja singular, fundada por Áquila e Priscila, mas que foi contraditório. Aí está Paulo, que lutou por fazer todos se arrependerem da igreja de Éfeso. E tem o teatro central, que foi descrito agora que eu acabei de ler, em Atos capítulo 19, versos 23 a 41, que houve a confusão. O templo imperial e o imperador Diocleciano, que reinou e que foi visitar essa cidade e teve pessoas que regeram essa cidade por ele. O portal, o teatro menor, o arqueduto, o mar Egeu. E o versículo 2, Apocalipse capítulo 2, versículo 2: Conheço as suas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus, e que pusestes à prova as que dizem apóstolos e não o são, e os achastes mentirosos. Quer dizer, hoje mesmo, se naquela época tinha isso, imagine o tempo de hoje das igrejas, que tem pessoas que se acham sacerdotes, que se acham ungido de Deus, que não é, estão se enganando a si mesmos, que ficam enganando as pessoas, e tem pessoas que ficam adorando essas pessoas. Você vai falar para essas pessoas, não, a gente não adora, a gente imagina que a gente faz dele como ídolo. Mas você vê, durante um culto ou durante uma missa, pessoas se abaixando, venerando essa pessoa. Não está fazendo ele como ídolo. Imagina se tivesse. Quer dizer, olha só, naquele tempo mesmo já tinha pessoas assim. Versículo 3: E teus perseverança e por amor de meu nome sofrestes, e não desfaleceste. Quer dizer, que perseverou ali, que não está desfalecendo, e sim perseverando. Versículo 4: Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Agora é acusação contra aqueles que estão em caminho errado. Timóteo, pastor da igreja de Éfeso. O terceiro, elogio, inquebrantável zelo. E se Timóteo era pastor daquela época da igreja de Éfeso, os pastores de hoje, que, igual eu falei no começo do vídeo, que são com de nome de pastores, mas não contradiz o seu nome.
ficam pregando dinheiro, perseverança, mas em ganhos, não perseverança de a pessoa não desfalecer, como se diz, não ir lá se desmorecer, de qualquer problema que acontece, ir lá desfalecer, se matar, esmorecer. Não, fica falando, você financeiramente que está decaído, você tem que crescer, você tem que perseverar no dinheiro. Gente, acorda. Pessoas das igrejas de todo mundo, acorda. Vocês estão sendo enganados. O que o pastor tem que fazer para pregar a verdade? Usar a Bíblia Sagrada. Se inspirar na Bíblia Sagrada. Fazer uma oração fervorosa antes do culto. Antes da pregação. E pregar a verdade. A repreensão é perdeu o primeiro amor. Perdeu aquele primeiro amor, que é voltar para Cristo, voltar para Deus. Éfeso, a igreja do amor esquecido. Porque se perdeu. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrependei-te e pratica as primeiras obras. E se não, brevemente virei a ti e renovarei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Versículo 6. Tens, porém, isto que aborreceu as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Tem a carta de Irineu, que disse, nicolaítas, prática do adultério, quer dizer, de pornografia, adultério, pornografia, traição, comer coisas sacrificadas, quer dizer, coisas impuras, e fé libera a obediência aos mandamentos, quer dizer, e mandamentos deles, e não os mandamentos de Deus. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça a que o Espírito diz às igrejas. Aos que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Quer dizer, olha a promessa maravilhosa. É isso que vocês, irmãos e irmãs em Cristo, têm que fazer. Têm que voltar ao primeiro amor. Voltar a estudar a Bíblia, pregar a palavra. Ou se não quiser pregar, passar para as outras pessoas o testemunho seu e fazer as outras pessoas também se inspirar na sua busca, na sua luta que você teve. Quer dizer, e pregar as profecias. Aquele que quer pregar, pregar a palavra de Deus e pregar as profecias. Estamos no tempo. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para pregar essas verdades para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!